E aí pessoal, como que vocês estão? Seja muito bem-vindo a este canal no início, dando um start, mas eu conto muito aí com você que está desse outro lado, que eu tenho certeza que você já vai clicar no botão aqui, se inscrever, curte aí, se você não gostar, descurte também, não tem problema, de qualquer forma faça alguma coisa, porque se você não fazer nada, nada vai acontecer, tá bom? Eu te agradeço por estar aqui, colocando esse tempo que você tem para aprender algo novo, e também você pode ter certeza que isso é muito bom para você, porque a gente só não pode aquilo que nós não sabemos. Então toda vez que você tira um tempo para você aprender, você pode ter certeza, você está investindo no que é mais precioso no universo, que é você mesmo, tá bom? Então muito obrigado pela sua audiência, vamos dizer assim. Galera, hoje a gente vai falar sobre um assunto bem delicado, que no caso é espiritualidade versus religiosidade. Wagner, o que fazem os religiosos? Onde vivem, onde habitam? Você vai aprender hoje aqui no canal do Wagner. Gente, é algo... Muitas pessoas confundem, acham que por eu ter o meu espiritual bem, significa que eu sou um religioso. Por eu frequentar uma igreja, o meu espiritual está bem. E não. Eu frequento a igreja, eu sou um religioso? Talvez não também. O que é, então, ser um religioso? Religioso, na minha opinião, é uma pessoa que enche o saco. É uma pessoa muito boa para apontar erros e defeitos de outras pessoas. A religiosidade, as pessoas que são religiosas aos extremos, as pessoas que incomodam as outras pessoas, elas só prejudicam a vida de outras pessoas, no caso. Religioso é aquele cara que sabe que depois de você cometer qualquer pecado, ao invés dele chegar em você e falar, mano, existe um Deus que mandou o filho dele, por amor a mim, por amor a você. O filho dele morreu na cruz por nós, se sacrificou por nós. Então o seu pecado já foi pago lá no passado. O religioso não fala isso. O religioso ele olha pra você e fala, cara, você traiu sua esposa, assim, você vai pro inferno. Eles estão muito a prol de te condenar do que te falar que existe um perdão. Então cuidado. Eu vejo e eu fui criado dentro de igreja e eu vi muitas pessoas morrendo por causa do lado espiritual nessa parte. Os religiosos, em vez de abraçar, afastando. Em vez de trazer para perto, chutavam. Mas cara, a igreja vira uma bagunça, vai acoitar pecado. Eu não estou falando para acoitar pecado, porque Cristo ele nunca amou o pecado, mas ele amou o pecador. Então as pessoas não vamos generalizar, né? De qualquer forma eu penso assim, não dá pra sair generalizando tudo. Se o cara tá fazendo tudo de errado, ele tem que sair da igreja, ele tem que ficar na igreja. Não vim aqui pra falar de igreja, eu só vim aqui pra falar que independente do que você fez, o que você deixou de fazer, se você cometeu um pecado ou você não cometeu um pecado, o preço já foi pago. Cristo já morreu por você e nada que você vai fazer nessa terra anula a morte dele por você. E ele não tem um botãozinho no céu lá que fica assim, agora eu vou te salvar, agora você não vai ser salvo. Agora eu vou te salvar, agora eu não vou ser salvo. O que eu mais vi na minha vida, dentro da igreja, foi pessoas que foram criados dentro de igreja ou algo desse modo. Eles escorregaram em um momento da vida, cometeram algum erro que a visão da igreja é pecado. Mas a partir da hora que você fala, você cometeu um pecado grave, você está dizendo que existe pecadinhos e pecadão. E isso aí não, na minha opinião, vocês têm que entender que tudo que eu vou falar aqui é minha opinião. Na minha opinião, essa parada não existe de pecadinho e pecadão. Isso aqui é isso aqui é aquilo. Não tem essa ideia aí. Então, o que eu mais vi foi pessoas se afastando de Deus, jogando o seu espiritual no lixo, porque uma outra pessoa que era um cargo maior dentro de uma instituição ou de qualquer outra coisa apontar o dedo para ela e falar, cara, agora é só a misericórdia de Deus para te salvar. Então, o religioso, fanático, ele não olha para dentro, ele não vê os problemas que ele passa, porque eu já vi muitos sendo muito bom em mentir, trapacear, passar a perna nos outros, mas aí ele tá lá, tudo bem, tá fazendo o que ele tem que fazer, tá dentro da igreja, tá tudo certo. E se alguém que ele não conhece faz algo errado, ele é o primeiro a ir lá e dar uma pedrada. Então, para e pensa em tudo que aconteceu, tudo que passou, a morte de Cristo.
ele não anularia, nada que você vai fazer nessa terra vai anular o que ele fez por você, tá? Wagner, mas e aí? E espiritualidade? O que é espiritualidade? Ser espiritual significa acreditar em Deus? Não, também não. Eu conheço muitas pessoas que têm a área espiritual dela muito bonita, até um espiritual controlado, um espiritual muito bom. Porém, o nosso espiritual, eles tem que estar alinhado, ele tem que estar bem. Já ouviu falar de inteligência espiritual? Um dia eu faço um vídeo e te explico um pouco mais sobre inteligência espiritual. Só que falando agora de fundamentos bíblicos, a nossa carne não paga, a nossa carne não queima no inferno, a nossa carne não sobe para o céu. O que sobe para o céu é o nosso espírito, a nossa alma. Essa sim, sobe para o céu, nosso espírito no caso, né? Esse ganha um novo corpo e sobe para o céu para ver a face do nosso Deus como ela é lá em cima. Então, nada que você fizer anula a morte de Cristo. Mas se você não se arrepender de verdade, não tem sentido também. Então, tudo aquilo que você fez, que você deixou de fazer, se te faz mal, se arrependa, olhe para a passagem, tudo aquilo que ele passou, que foi por você, lembra disso e sabe que nada vai ser anulado, tá bom? Então, fuja da religião. Não estou falando para você sair de dentro de igreja, só que vocês têm que cuidar, porque muitas igrejas, vamos se falar assim, muitas igrejas, não vou falar todas, mas no lugar de libertar pessoas, estão aprisionando pessoas, e as pessoas estão saindo da igreja se matando, porque a igreja estão aprisionando elas. Então cuida com isso, não deixe que isso aconteça com você, porque Cristo não veio para te prender, ao contrário, Ele veio para te libertar, Ele veio para te dar uma nova vida, Ele veio para falar para você, filho, é aqui que eu quero você. Então, cuidado, não se limite por padrões humanos ou por coisas que as pessoas falaram para você. Vai buscar da fonte. Existe um livro que é o mais velho do universo, que é a Bíblia Sagrada. Deixa de ser preguiçoso, abre, lê, entenda, converse com Deus, dobre seu joelho, ora. Ele é o nosso Pai, Ele vai te ouvir também. Assim como Ele ouve ouve todos nós, Ele vai te ouvir também. Então, procure saber disso. Wagner, eu tô fora da igreja, eu vou pro céu. Estar dentro da igreja não significa céu, não significa salvação. Eu conheço muitas pessoas que estão dentro da igreja que pela consciência delas provavelmente não herdarão o céu. E na minha opinião, as igrejas são um dos lugares que mais aprisionam pessoas. Então, cuidado. Vá, se você se sente bem, vai mesmo, sirva a Deus lá, mas sirva a Deus no seu trabalho, sirva a Deus na escola, na faculdade, sirva a Deus dentro da sua casa, com seus filhos, com sua esposa, com seu esposo. Sirva a Deus em espírito e em verdade, independente se tem uma igreja ou se não tiver, porque a pandemia chegou, fechou todas as igrejas. Se você não soubesse servir a Deus dentro da sua casa, como que ficou? Você ficou 2 anos sem servir a Deus? Então, coloque isso na sua cabeça, traz isso para o seu coração, para a sua consciência, para o seu coração e sua consciência, né? Para você entender que Cristo, que a morte dele não se resume em uma igreja, em um templo, tá? Não é só isso. Tem formas e formas e formas e formas de você falar com ele. Independente do que você fazer, ele nunca vai deixar de te ouvir. Porque o preço já foi pago. Nunca esqueça dessa palavra. O preço já foi pago. E nada anula o preço que ele pagou. Tá bom? Espiritualidade. Já consegui falar um pouco sobre espiritualidade também. Porque se eu for falar tudo de espiritualidade, a gente vai ficar um tempão aqui. Mas eu conheço pessoas que não acreditam em Deus, mas tem um lado espiritual bem resolvido. Tem mesmo, Wagner? Tem. Tem como você não acreditar em Deus e ter o lado bem resolvido, o lado espiritual. Porque espiritualmente falando, envolve várias e várias coisas. Mas uma coisa eu te falo, trabalhe o seu lado espiritual. Faça com que o seu lado espiritual esteja em paz. Wagner, mas como que eu vou fazer o meu lado espiritual ficar bem se eu não estou dentro da igreja? Como eu já disse, deixa de ser preguiçoso, pega a sua Bíblia, lê, tenta se aproximar cada dia mais de Deus, entender cada dia mais o amor dele que ele teve pela sua alma. E nunca esqueça, o que você faz em carne, a carne
apaga, a carne morre, a carne vira pó. Porque o que sobe é o Espírito. O que sobe é o que está aí dentro de você. A sua carne aqui fica, do pó veio, do pó vai retornar. Tá bom? Não fique se limitando. Não pense que Deus te deixou, não pense que Deus te abandonou, não pense que Deus não ama você. Porque ao contrário, Ele te ama. Se Ele não te amasse, não teria descido aqui, não teria morrido por você. Cristo, no caso, né? O Filho, não teria mandado o Filho dele para morrer por você. Então, aceite a vida dele. E se você não acredita em Deus, você está assistindo esse vídeo de alguma forma, eu não estou aqui querendo te convencer de nada também, porque você sabe quem você é, você sabe suas cicatrizes, você sabe que você já passou. Mas de alguma forma, tenta deixar ele entrar, porque é igual a luz, é igual às trevas. Não existe escuridão, existe ausência de luz. Não existe frio, existe ausência de calor. Então talvez o que você está passando hoje é a ausência de Deus. Você não deixa Deus entrar na sua vida. Então acenda a luz, deixa Ele entrar na sua vida, deixa Ele entrar dentro da sua casa, fazer morada aí para você entender, saber como Ele é bom, como Ele é amigo, como Ele é amável. Deus não é um monstro. Cristo não é um monstro. Ele não está aqui para te condenar. Ao contrário, Ele está aqui para te salvar. Ele está aqui para te abençoar. Ele veio para cá, morreu por nós, por amor à tua alma. A você, a mim, a todos nós. Então, pensar que um adultério, uma fornicação, algo do tipo, vai anular isso é hipocrisia, é bobeira. Wagner, mas então você está dizendo que eu posso adulterar? Não estou dizendo isso. Tem pessoas que vão falar, mas o cara é a prol de pecado. Eu não sou a prol de pecado. Eu não aceito o pecado também. É errado? É errado. Só que isso não anula a sua salvação. Entende? É bom que não faça, vais e não peques mais. Coloca isso na sua cabeça. Só que se você fizer, não significa que você vai estar condenado eternamente, fogo do inferno de chofre ardente. Não. Aceite, se redime. Se você um dia errou em algo que você sente que cara, tô lascado, eu errei muito errado, eu matei, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Ei, Cristo está ali para te perdoar. Cristo está ali para te falar, filho, vem aqui, eu morri por você, o preço já foi pago, então não deixe de viver uma vida que Deus quer que você vive, porque pessoas no passado ou pessoas falaram para você que você não é merecedor, não é digno, tá? Tem uma parte na Bíblia bem interessante que até hoje a gente conversou aqui, que a Bíblia não diz que nós somos pecadores, ao contrário, diz que nós somos santos. Então se sente santo, se sente abençoado, se sente amado, se considere amado. Se você se considerar amado, ninguém tira esse amor dentro de você. Tá bom? Se esse vídeo fez sentido pra você, pega ele aí e envia para um amigo, para aquele amigo seu que precisa ouvir algo hoje diferente, tá bom? Tamo junto, galera. Muito obrigado por vocês estarem aqui. E eu peço pra vocês, dá um joinha aí. Se você não gostou, então dá um negativinho ali, mas faça alguma coisa. E dê sugestões, pode comentar aqui embaixo também, tá bom? Galera, um beijão no coração de vocês. Tamo junto. Se você crer em Deus e acredita numa salvação, então a gente tá junto até depois do fim. Pra você que não crê, a gente tá junto até depois do fim também de qualquer forma, tá bom? Gente, fiquem com Deus. Tamo junto e se inscreve no canal aí, tá bom? Abraço!